Antes do início da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, junto com seus homens do Partido Nazista, idealizou um procedimento secreto para realizar uma limpeza étnica e ocupar novos territórios. Esse programa foi chamado de Generalplan Ost, também conhecido como Plano Geral do Leste. Em seu design, incluía a deportação de milhões de pessoas provenientes tanto da Polônia quanto das zonas ocidentais da União Soviética até a Sibéria, entre outros territórios europeus. Após o término da Primeira Guerra Mundial, o movimento nazista estabeleceu seus princípios fundamentais. Assim, procuraram destruir a nação soviética junto com qualquer ameaça comunista. Ao mesmo tempo, seu plano consistia em conquistar todos os territórios ao seu alcance, especialmente dentro das fronteiras com a nação governada por Iósif Stalin, com o objetivo de formar assentamentos de longo prazo e ter maior comodidade na hora do ataque. Na noite de 23 para 24 de agosto de 1939, como parte de um movimento intencional, o Terceiro Reich assinou com o Estado Soviético o Pacto Molotov-Ribbentrop, que estabelecia um acordo de não agressão entre ambas as partes junto com a neutralidade da União Soviética no futuro conflito bélico. Além disso, aceitaram a repartição de territórios situados entre suas fronteiras, como a Polônia e os países bálticos. No 1º de setembro desse mesmo ano, as tropas alemãs entraram na Polônia. Algumas semanas depois, foi a União Soviética que se anexou à invasão e se apoderou da parte oriental. Os planos de Adolf Hitler estavam indo perfeitamente. Por meio de sua tática conhecida como Blitzkrieg, ou seja, Guerra Relâmpago, iniciou um ataque veloz e sistemático que deixava os exércitos inimigos sem reação e permitia a apropriação de novos territórios. Graças a esse método, entre o final de 1939 e o início de 1941, a Alemanha nazista conseguiu invadir não só a Polônia, mas também a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França, Iugoslávia e Grécia. Em meio às diversas ocupações territoriais, Hitler começou a desconfiar da União Soviética e acusou-os de colocar em risco o fornecimento de ferro da Suécia e de níquel na Finlândia. No bunker do Terceiro Reich, começaram a surgir rumores de um avanço em terras stalinistas. Hitler tentou distrair seu par soviético, oferecendo-lhe uma passagem para o sul. Após idas e vindas entre ambas as partes, o Führer chegou à conclusão de que o melhor era não perder tempo e avançar sobre a União Soviética. Por isso, no 22 de junho de 1941, ele pôs em marcha a Diretiva número 21, mais conhecida como Operação Barbarossa. Dessa forma, Hitler não apenas eliminaria o comunismo, mas também planejava povoar o extenso território soviético com alemães e estabelecer independências tuteladas como o Estado ucraniano e a Confederação dos Estados Bálticos. Depois da vitória na França, que levou apenas 46 dias, esperavam dominar o território soviético europeu em apenas 3 ou 4 meses. Enquanto o poderio militar alemão crescia notavelmente, Hitler observava como seus pares comunistas sofriam inúmeras baixas tanto na campanha da Polônia quanto na Guerra Civil Espanhola. A Operação Barbarossa consistia em 3 fases sob o modelo da Blitzkrieg. A primeira era a Batalha das Fronteiras, que consistia em cercar e aniquilar 2/3 do Exército Vermelho nos países bálticos, Bielorrússia, nas minas de Péstamo no Ártico e nas planícies de grãos da Ucrânia, para ocupar importantes cidades como Kiev, Minsk, Leningrado, Kharkov e Smolensk. A segunda etapa tinha como objetivo tomar as zonas industriais de Donetsk e Stalingrado, junto com a capital soviética, Moscou. A terceira fase baseava-se em conquistar o restante da Rússia europeia, alcançando os Montes Urais, o Cáucaso e os poços petrolíferos de Baku. No 15 de julho, o exército alemão capturou Smolensk, o que significava um importante elo para a conquista de Moscou. De qualquer forma, sua ocupação foi adiada porque um ataque à capital soviética colocaria em risco os flancos alemães. Com o objetivo de prevenir qualquer tipo de dano e destruir a economia inimiga, Hitler ordenou assegurar os recursos alimentares e minerais da Ucrânia, tomando o norte e o sul, para assim despojar Kiev e Leningrado da presença soviética. Apesar de tanto o comandante em chefe Walter von Brauchitsch, quanto o chefe do Estado-Maior Franz Halder
junto com grande parte da cúpula militar alemã, terem sugerido um avanço direto em direção a Moscou, os altos comandantes alemães desconsideraram suas opiniões. De fato, disseram que apenas cérebros ossificados poderiam pensar nessa ideia. Após a negativa de Hitler, o exército alemão obteve um triunfo provisório, provocando a perda de aproximadamente 700 mil homens do Exército Vermelho. Para iniciar a Batalha de Moscou, também conhecida como Operação Tifão, no 16 de setembro, o Führer ordenou a ativação da Diretiva número 31. Para essa missão, as tropas alemãs contavam com mais de 65 divisões, entre as quais havia 42 de infantaria, 13 blindadas, 7 motorizadas, 2 de reserva e a 2ª Divisão SS Panzer das Reich. Assim, o general Gerd von Rundest enviou os segundos 4 e 9 exércitos, junto com o 2º Exército Panzer, os 3º e 4º Grupos Panzer, além dos efetivos que representavam a França de Vichy. Dessa forma, mais de 1 milhão de soldados, junto com 1.700 tanques, 1.900 canhões e quase 600 aviões foram em busca da conquista de Moscou. É importante esclarecer que, na véspera dessa importante batalha, as forças alemãs haviam sofrido grandes perdas que poderiam ser cruciais caso fossem necessários reforços no meio do confronto. Como resultado da campanha de verão, a Luftwaffe, ou seja, a Força Aérea Alemã, tinha mais de 2.500 aviões danificados. A União Soviética enfrentava um presente desolador. Até então, acumulava várias derrotas em seus pontos mais representativos, junto à perda de aproximadamente 4 milhões de homens, entre mortos e prisioneiros. Embora nos momentos prévios à batalha, a União Soviética tivesse conseguido transferir mais de 1.500 indústrias pesadas para os Montes Urais, que mais tarde se tornariam peças-chave para a produção de armamentos, o panorama parecia desfavorável para os homens de Stalin. De qualquer forma, o espírito bélico da União Soviética parecia intacto. Vale lembrar que 2 meses antes da Batalha de Moscou, a capital soviética havia recebido um ataque da Luftwaffe. O objetivo dos que planejaram este aviso era manipular e destruir a moral dos cidadãos de Moscou. Durante esse episódio, os pilotos alemães provocaram mais de 45 mil incêndios em solo soviético. Longe de alcançar seu objetivo, a população ficou enfurecida e Stalin redobrou seus esforços para enfrentar o desafio que se aproximava. Assim, o Exército Vermelho tomou nota dos planos de seu inimigo e montou uma defesa baseada em 800 mil soldados, 770 tanques, mais de 9 mil canhões e quase 500 aviões. Sob as ordens do general Alexander Vasilevsky, 3 importantes agrupamentos se estacionaram no perímetro exterior de Moscou. Ao norte, posicionou-se a frente ocidental com os exércitos 16, 19 e 20, sob as ordens do general Ivan Koniev. Ao sul, a frente de Briansk, liderada pelo general Andrei Yeremenko, que dirigia os exércitos 2º, 13, 15 e 21. Por último, na retaguarda, a frente de reserva do marechal Semyon Budyonny, junto com os exércitos 20 Couto e 20 Inti-12. Simultaneamente, outro grupo de exércitos se localizou nas proximidades da capital, organizando o Distrito Militar de Moscou. Tal era o planejamento defensivo do Exército Vermelho, que até colocaram no extremo oriente o exército de choque comandado por Georgy Zhukov para estar preparado para uma eventual invasão por parte do Japão. A Operação Tifão deu início à Batalha de Moscou no 30 de setembro de 1941. As defesas de Stalin aguardavam a gigantesca ofensiva preparada pelas fileiras alemãs no que ficou conhecido como os Bolsões de Vyazma e Briansk. O Exército Vermelho foi simplesmente dissolvido por um violento bombardeio de artilharia e aviação. Os panzer alemães atropelaram sem piedade as posições de vanguarda inimigas. Após 13 dias de luta e sem qualquer dificuldade, o 2º Exército Panzer, liderado pelo general Heinz Guderian, que fora o criador do conceito de Blitzkrieg, avançou mais de 60 quilômetros até conquistar o fundamental bastião de Orel. As comunicações entre o Exército Vermelho e o Kremlin estavam interrompidas. Todas as centrais telefônicas e telegráficas haviam sido destruídas. Um grande número de mensageiros havia falecido devido à investida aérea. Por tal motivo, quando os alemães chegaram, foram aclamados pelos moradores desinformados,
que acreditaram que estavam sendo salvos pelo exército local. No 4 de outubro, Vyazma e Briansk se tornaram as primeiras aquisições do Terceiro Reich no contexto da Batalha de Moscou. No entanto, o avanço se tornou difícil para os alemães devido a um efeito climático conhecido como Rasputitsa, causado pelas chuvas de outono, que transformam a superfície do solo em pântanos de lama. O progresso foi desacelerado, apesar de terem utilizado cavalos e encontrado algumas rotas alternativas nas quais tanto tanques quanto caminhões puderam continuar seu percurso. No 7 de outubro de 1941, as vanguardas alemãs cercaram a frente ocidental, cercando os bolsões de Vyazma e Briansk. A frente de reserva do Marechal Budyonny fez todos os esforços ao seu alcance para liberar seus colegas do exterior, mas não conseguiu evitar ser empurrada para Roslawl. Aproximadamente 14.000 soldados cercados tentaram escapar pelas florestas, mas apenas 3.000 conseguiram. Um dia depois, as fileiras alemãs cruzaram o rio Ugra e se dirigiram a Kaluga. Esse movimento impossibilitou os soviéticos de abandonar os bolsões e não tiveram outra opção a não ser resistir o máximo de tempo possível para tentar atrasar o avanço inimigo em direção a Moscou. Iosif Stalin e seus colaboradores convocaram uma reunião de emergência para determinar quais decisões tomariam para conseguir que os alemães interrompessem a tempestuosa invasão territorial. Assim, Georgy Zhukov, que havia sido crucial para vencer o Japão na Guerra do Khalkhin-Gol nas estepes da Mongólia e da Manchúria, foi chamado para liderar o Exército Vermelho. No 10 de outubro, Zhukov, junto com o político Georgy Malenko, o general Kliment Voroshilov e o ministro dos Assuntos Exteriores, Vladislav Molotov, se reuniram no Comitê de Defesa do Estado para realizar ajustes e modificações na ação militar. Lá, optaram por recuar a frente de norte a sul até Mozhaisk, Borodino e Kalinin, com o objetivo de aproximar as rotas de suprimento e as comunicações, dissolver a frente de reserva e transferir o quartel-general primeiro para a cidade de Alabino e depois para Perkushkovo. Além disso, decidiram estabelecer uma nova linha defensiva de 215 quilômetros à frente de Moscou, que estava guardada por 90.000 soviéticos nos setores de Mozhaisk, Kaluga, Istra, Maloyaroslavets, Volokolamsk e Podolsk. Como resultado dessas medidas, o Exército Vermelho conseguiu abater pela primeira vez o inimigo, que colidiu contra as várias fortificações erguidas ao redor dos rios Moskova, Kolosha, Lama, Luja e Sukhodrev. No entanto, nem tudo eram boas notícias para Stalin. A pior parte do conflito se desencadeou na manhã do 12 de outubro, quando o Exército Vermelho perdeu as localidades de Sichevka e Zubitsov. 2 dias depois, continuaram perdendo a posse de cidades, desta vez de Kalinin e Kaluga. Entre o 15 e o 18 de outubro, os Panzer continuaram cercando o solo soviético, apropriando-se de Turnigovo, Lotochino, Makarovo, Karagatovo, Maloyaroslavets e Mozhaisk. No 22, as fileiras do Terceiro Reich alcançaram o enclave de Narofominsk, o que constituiu um percurso de 250 quilômetros desde o início da operação. No dia 23 de outubro, os exércitos soviéticos Terceiro, 13, 19, 20 e 20 foram destruídos e mais de 700.000 soldados foram mortos ou capturados. Isso provocou a rendição total dos bolsões de Briansk e Vyazma. Atordoados pelo embate alemão, os soviéticos não tiveram outra opção senão recuar as linhas da frente oriental para aproximadamente 50 quilômetros de Moscou, ao longo de um perímetro compreendido entre Novo, Savidovsky e o reservatório de Istra. No dia 2 de novembro, Stalin decretou o estado de sítio, dando início à evacuação de 2 milhões de moscovitas, que não tiveram outra escolha senão abandonar suas casas e fugir para as zonas rurais de Kazan e para os montes Urais. Não foram apenas os civis que abandonaram suas terras natais em busca de proteger sua integridade física. Também o fizeram membros das altas esferas, como os do Comitê Central do Partido Comunista, o Comitê de Defesa do Estado e os diversos diplomatas pertencentes a diferentes embaixadas. Além disso, os bancos, os tesouros e as reservas da nação foram retirados para impedir sua captura pelo exército alemão.
O caos tomou conta de Moscou. Além dos terríveis saldos militares provocados pela invasão alemã, houve uma desordem cidadã fenomenal. Ao mesmo tempo, um grupo de mais de 500 mil habitantes, composto em sua maioria por mulheres impulsionadas pelo lema da Grande Guerra Patriótica, levantou uma tripla barreira de mais de 100 quilômetros, cavando uma trincheira antitanque de 160 quilômetros de comprimento e construindo mais de 1.400 postos de artilharia para canhões ou metralhadoras. Tal era o compromisso da população com a causa soviética que criaram uma milícia popular que reuniu mais de 100 mil voluntários distribuídos em 25 batalhões de trabalhadores. Apoiaram o esforço econômico e humano organizações como a Escola do Soviete Supremo da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, a Escola de Metralhadoras de Podolsk e a Escola de Artilharia e Política Militar de Moscou. No entanto, não foram apenas os adultos que se uniram a essa causa. Milhares de adolescentes da Liga Juvenil Comunista também ofereceram sua colaboração. A ajuda do povo soviético desempenhou um papel crucial, pois com a construção de mais de 600 quilômetros de defesas à frente de Moscou, além de uma linha fortificada de norte a sul em Kalinin, Serpukhov, Dorokovo e Alexin, conseguiram tornar o avanço alemão cada vez mais lento. Além disso, a Rasputitsa causou novos estragos no exército do Terceiro Reich, que devido às chuvas torrenciais, viu seus caminhões, canhões e cavalos atolarem na lama, além da perda de uma grande quantidade de gasolina e materiais em geral. As estratégias dos soviéticos se renovavam com o passar dos dias. Provavelmente seus recursos se esgotavam com o decorrer da guerra, mas não sua criatividade e resiliência. Dessa forma, implementaram novas formas de ataque, como colocar explosivos em cães, para que, ao passarem perto dos tanques, detonassem e destruíssem os blindados. Além disso, os soldados lançavam granadas contra os panzers alemães, destruindo vários deles. A Alemanha não se dava por vencida e, no dia 14 de novembro de 1941, lançou um bombardeio aéreo com 190 caças e 55 bombardeiros. Foi o maior ataque aéreo até então, resultando na destruição de centenas de edifícios e moradias e causando uma quantidade desoladora de mortos. Alguns dias depois, 300 panzers destruíram mais de 50 blindados russos na frente de Kalinin. Apesar das mudanças de estratégia e dos enormes esforços soviéticos, nada parecia mudar em Moscou. Um novo milagre climático trouxe uma luz de esperança para o Exército Vermelho. Em dezembro de 1941, uma nevasca inesperada atingiu Moscou, cobrindo o solo de branco. Essa mudança climática abrupta pegou de surpresa ambos os lados, mas principalmente os alemães, que não estavam acostumados a temperaturas que variavam entre 28 e 35 graus abaixo de zero. Além disso, ao contrário de seus inimigos, eles não tinham roupas apropriadas para suportar os efeitos da neve. Centenas de soldados morreram e os blindados ficaram parados devido à falta de lubrificantes para os motores. Tais foram os estragos causados pelo clima que os generais solicitaram a Hitler que passasse para a defensiva, mas receberam uma negativa, com a justificativa da urgência em tomar Moscou. Sem possibilidade de decisão, no dia 2 de dezembro, as tropas alemãs iniciaram sua marcha, avançando 8 quilômetros nos arredores de Lenino, Tula, Serpukhov, Kaihira, Mordves e Aprelevka. No entanto, ao contrário das oportunidades anteriores, encontraram uma defesa soviética rígida, estrategicamente posicionada dentro das trincheiras. Isso resultou na morte de centenas de alemães na neve soviética. Após essa esperada derrota devido às condições climáticas, o Segunda Regimento Panzer de Engenheiros ocupou Khimki, uma pequena aldeia a 16 quilômetros de Moscou. Apesar da vitória, as más notícias logo chegariam para Hitler, pois embora ele não soubesse, essa vitória seria a última em toda a Batalha de Moscou. Fortalecidos pelos últimos eventos da contenda, nos dias 3 e 4 de dezembro, o Exército Vermelho lançou vários contra-ataques que afastaram o inimigo de Naro, Tula e Aprelevka. Após contemplar a ressurreição soviética, o Führer entrou em razão e aceitou as recomendações para adotar uma estratégia defensiva. No entanto, uma notícia que chegava às mãos dos espiões soviéticos preparava um banquete letal para o Terceiro Reich. Richard Sorge, um espião soviético de origem alemã,
confirmou às autoridades stalinistas que o exército japonês não planejava se envolver em uma guerra contra a União Soviética na região da Sibéria. Essa informação se traduziu em uma vantagem adicional, pois todas as divisões concentradas no extremo oriente foram transferidas para Moscou. As forças do Exército Vermelho se reforçavam surpreendentemente, somando mais de 1 milhão de soldados, 200 tanques e quase 1.400 aviões. No dia 5 de dezembro, um potente bombardeio de artilharia e lançadores de foguetes Katyusha caiu sobre toda a linha defensiva do grupo de exército centro-alemão. Simultaneamente, dezenas de aviões Sturmovik Il-2 lançaram ataques aéreos que destruíram centros de comando, posições de canhões e concentrações de veículos inimigos. Ao mesmo tempo, as fileiras soviéticas localizadas na frente de Kalinin iniciaram uma contraofensiva espetacular que eliminou milhares de soldados alemães. Nesse mesmo dia, esquadrões de tanques T-34, junto com esquiadores siberianos, cavaleiros cossacos e turquestanos, abateram as últimas fileiras alemãs e causaram danos irreparáveis. Um dia depois, foi a Frente Ocidental que se lançou sobre as primeiras trincheiras alemãs. A 3ª Divisão Panzer, a 17ª Divisão de Reserva e a 29ª Divisão Motorizada foram duramente castigadas, tornando-se as mais danificadas ao final desta batalha. No sul, mais precisamente na localidade de Mikhailov, a Frente Sudoeste derrotou seus oponentes alemães. No dia 8 de dezembro, o 2º Corpo de Cavalaria Soviético da Frente Ocidental, junto com o X Exército Soviético, atacou as cidades de Mikhailov e Venev. Ali, estiveram a poucos segundos de cercar as forças nazistas blindadas, se não fosse pelo fato de que alguns efetivos conseguiram escapar em seus veículos blindados. De qualquer forma, conseguiram destruir aproximadamente 70 tanques. Nesse mesmo dia, o Exército Vermelho completou a liberação de Krinkovo e do reservatório de Istra. Os dias passavam e a tendência não se modificava. O exército alemão via como o que outrora foi uma batalha bem-sucedida se desmoronava até se transformar em seu pior pesadelo. As cidades que haviam custado semanas para conquistar voltavam às mãos das forças soviéticas. Nos dias 12 e 13 de dezembro, o 5º Exército Soviético recuperou as localidades de Solnechnogorsk e Klin, onde ocorreu um duelo feroz contra o inimigo que se concluiu 2 dias depois. O Führer detestava mostrar-se fraco diante do inimigo, mas as condições do confronto o obrigavam a tomar decisões que jamais gostaria. Dessa forma, as forças alemãs abandonaram sua estratégia defensiva e suas posições para se retirarem precipitadamente para uma nova linha de proteção entre o rio Rusa e o rio Lama. No dia 16 de dezembro de 1941, as tropas alemãs foram expulsas de Kalinin. 3 dias depois, os soviéticos reconquistaram a aldeia de Palashkino. Simultaneamente, as fileiras nazistas abandonaram Tula. A última imagem deixou um sorriso envergonhado para os alemães, pois conseguiram destruir mais de 20 tanques e 300 veículos do inimigo. Posteriormente, as tropas alemãs fugiram da União Soviética em 102 aviões Junker Ju-52 da Luftwaffe. O Exército Vermelho começou um novo ano expulsando as tropas alemãs de Moscou e empurrando-as a mais de 300 quilômetros de distância. No dia 7 de janeiro, a Batalha de Moscou terminou com uma vitória soviética. Além de ter recuperado sua capital, o saldo de baixas foi bastante negativo. O Exército Vermelho lamentou a perda de 650 mil soldados mortos e 630 mil prisioneiros capturados pelos alemães. Além disso, sofreu a destruição de mais de 1.000 tanques. Do lado do Terceiro Reich, lamentaram a morte de mais de 45 mil soldados, além dos aproximadamente 130 mil que ficaram feridos. Em termos de perda material, o saldo foi de 1.300 tanques, 2.500 canhões e 5.000 veículos. Como parte das análises posteriores ao confronto, concluiu-se que o maior erro de Hitler ao formular sua estratégia foi dividir a ofensiva em um grande número de objetivos. Ao espalhar seu poderio, reduzia-se notavelmente sua força. Como Moscou era o eixo das comunicações e um centro industrial fundamental para a União Soviética,
O exército alemão teria conseguido um resultado melhor se propusesse um ataque concentrado que dividisse o território em duas seções para atacar separadamente. Por isso, considera-se um grave erro a postergação das datas no ataque a Moscou para priorizar o avanço pela Ucrânia e Leningrado. A Alemanha perdeu 2 meses devido à mudança improvisada, e em uma guerra, esse tipo de decisão custa caro. Dessa forma, e apesar do início falho, o Exército Vermelho teve tempo suficiente para elaborar um plano estratégico. Além disso, como dissemos no início, o Terceiro Reich pecou pelo excesso de confiança ao pensar que em apenas 3 ou 4 meses poderia ocupar o vasto território inimigo. Devido ao seu egocentrismo desmedido, o Führer presumiu que suas fileiras não precisariam de roupas de inverno, pois, segundo seus planos, na época das nevascas, seus soldados estariam na Alemanha com a vitória em mãos. Provavelmente, se o ataque tivesse começado no momento sugerido pelos generais do Führer, o resultado final teria sido diferente. No início da Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho carecia de um plano coerente de defesa, pois subestimavam a possibilidade de um ataque iminente. No momento do ataque, tinham apenas alguns efetivos espalhados pela fronteira em uma linha estreita. Dessa forma, diante de uma sólida estratégia inimiga, corriam o risco de serem cercados e forçados a se render. Mas Stalin não era um homem que se rendia facilmente, muito pelo contrário. Nos primeiros dias da invasão, durante seu discurso na Praça Vermelha, ele advertiu: "Se querem uma guerra de extermínio, vocês a terão." Talvez isso fosse um aviso do desastre que se aproximava para o Terceiro Reich. Os centenas de milhares de soldados e oficiais alemães que sobreviveram à Batalha de Moscou, mas foram capturados como prisioneiros de guerra, foram enviados a AOS chamados Gulags. A sigla Gulag refere-se à Direção-Geral de Campos e Colônias de Trabalho Correcional, a unidade do NKVD, Comissariado do Povo para Assuntos Internos da União Soviética, responsável pela administração do sistema penal de campos de trabalhos forçados. Desde sua criação na década de 1930 até sua desarticulação no início dos anos 50, os gulags abrigaram mais de 14 milhões de prisioneiros políticos e diversos tipos de criminosos. No início da Segunda Guerra Mundial, os gulags já albergavam aproximadamente 2 milhões de pessoas, número que aumentou notoriamente com a entrada da União Soviética no conflito bélico. Após o início da Segunda Guerra Mundial, os diretores dos gulags criaram o termo katorga, que se referia a um tipo de sistema de trabalho extremamente abusivo, superior ao que os outros prisioneiros tinham que suportar. Os responsáveis por essas tarefas eram nada menos que os soldados e colaboradores nazistas, por quem os soviéticos tinham um desprezo particular. Isso significa que os sobreviventes da Batalha de Moscou foram submetidos a castigos mais escravizantes. Os prisioneiros tinham que trabalhar longas horas sem pausa e não tinham tempo para recreação, dispondo apenas de 4 a 5 horas para dormir. Isso resultava em sérias consequências para a produtividade, mas Stalin parecia não se importar. O importante era que sentissem o desprezo pela vida, mais do que sua utilidade para o trabalho. Além disso, a alimentação dos prisioneiros era escassa ou inexistente, devido à falta de provisões que afetava quase toda a Europa. Após a Batalha de Moscou, a Alemanha continuou tentando ocupar território soviético. Durante o verão de 1942, lançaram um ataque maciço no sul e sudeste, desencadeando a Batalha de Stalingrado. Buscavam se apoderar de seu centro industrial e de sua posição estratégica em relação ao rio Volga. Além disso, pretendiam tomar os campos petrolíferos do Cáucaso para paralisar o esforço soviético e garantir combustível para continuar com seus planos bélicos. No entanto, em novembro daquele mesmo ano, as forças britânicas e americanas desembarcaram no norte da África, e Hitler, para contrabalançar o perigo, transferiu uma grande quantidade de soldados e armamentos que estavam em solo soviético. Alguns dias depois, o Exército Vermelho lançou uma contraofensiva maciça em Stalingrado e, em menos de uma semana, conseguiu deter o avanço inimigo, culminando na rendição alemã no dia 2 de fevereiro de 1943. Lá, a Alemanha sofreu a morte de quase 280 mil soldados,
enquanto mais de 100.000 foram capturados e tiveram o mesmo destino que os prisioneiros de Moscou. No dia 5 de julho de 1943, teve início a Batalha de Kursk. Como a Rússia tinha conhecimento dos planos alemães, levou apenas 11 dias para frustrar suas tentativas de conquista. No mesmo momento em que o Exército Vermelho realizou sua contraofensiva, os aliados ocidentais marcaram presença na Sicília. Hitler não teve outra opção senão enviar uma grande quantidade de reforços para o território italiano. Foi nesse momento que a Alemanha começou sua retirada ininterrupta da frente oriental. No final de 1943, o exército do Terceiro Reich perdeu completamente seu poder na União Soviética e não conseguiu retomar a ofensiva. Durante o verão de 1944, as forças soviéticas realizaram uma ofensiva letal contra os alemães em solo bielorrusso, denominada Operação Bagration. O confronto terminou com a vitória do lado atacante, eliminando completamente a existência do centro de grupos do exército nazista. Após o que o povo stalinista considerava uma vitória categórica, decidiram realizar longas jornadas de festejos. Ao organizar a celebração, lembraram-se das declarações públicas feitas pelos líderes nazistas durante o outono de 1941, que garantiam que estavam preparando um desfile triunfal na Praça Vermelha. De fato, devido à magnitude do evento, tinham confirmada a presença de Adolf Hitler para fazer um discurso comovente e encorajador. Como a história indica, isso não aconteceu, mas os soviéticos não perderam a oportunidade de se vingar. No dia 17 de julho de 1944, 120.000 residentes de Moscou e visitantes de todo o país assistiram à Praça Vermelha para ver desfilar aproximadamente 60.000 prisioneiros de guerra alemães, entre soldados e oficiais. O desfile foi chamado de O Grande Vals, em homenagem ao filme musical americano de 1938. O conceito de vals remetia ao percurso que os prisioneiros deviam fazer ao redor do Anel dos Jardins de Moscou, situado em uma avenida circular que circundava o centro da cidade. Embora não haja confirmação sobre quem idealizou essa ideia, muitos acreditam que não foi outro senão Iosif Stalin. Cabe dizer que o planejamento da operação foi realizado em absoluto segredo. Nem os militares soviéticos, nem os prisioneiros alemães, nem os cidadãos moscovitas foram avisados com antecedência. Um dos poucos documentos que chegaram ao domínio público data de 15 de julho de 1944, quando Beria informou ao Comitê de Defesa do Estado que os prisioneiros de guerra serão transportados pelas ruas de Moscou a partir das 11 da manhã do dia 17 de julho. O público foi avisado no mesmo dia do desfile por meio de um anúncio de rádio e graças a uma publicação na última página do jornal Pravda. No anúncio, as autoridades solicitaram aos cidadãos cumprirem a ordem mantida pela polícia e não incomodarem os prisioneiros de guerra de nenhuma maneira. Assim, a partir do dia 14 de julho, milhares de prisioneiros foram transferidos para Moscou e alojados tanto no estádio Dínamo quanto no hipódromo. Para suportar a humilhação a qual seriam expostos, os alemães foram bem alimentados e receberam grandes quantidades de água para que pudessem tolerar a árdua marcha. Cada um dos prisioneiros estava vestido com uniformes cobertos de poeira, simbolizando a derrota. Além disso, receberam ordens estritas de não se lavarem antes do desfile, para que o público os visse em condições miseráveis. Cada um desses efetivos estava escoltado por um representante do Exército Vermelho. O desfile foi liderado por mais de 1.200 oficiais de alto escalão alemães. À frente, 19 generais, 6 coronéis e 6 tenentes, vestidos com uniformes completos e exibindo suas condecorações. Entre eles estavam os generais de infantaria Paul Gustav Völkers, Friedrich Gollwitzer, os tenentes generais Vinzenz Müller, junto com o general Gottfried von Erdmannsdorf. Ouviram-se alguns poucos insultos e maldições dirigidas aos prisioneiros. Aqueles que tentaram jogar pedras foram imediatamente interceptados. Segundo palavras do prisioneiro Bernhard Braun, ele admitiu ter se perguntado: "Sinto-me humilhado? Provavelmente não. Na guerra acontecem coisas piores. Estávamos acostumados a seguir ordens, então, ao caminhar pelas ruas de Moscou, simplesmente cumpríamos as ordens de nossos escoltas."
O poeta Yevgeny Yevtushenko estava presente como espectador do desfile e, embora tivesse apenas 12 anos na época, deixou memórias interessantes. Todas as calçadas estavam lotadas de pessoas, cercadas por soldados e milicianos. Essa multidão era composta por mulheres, as mulheres russas com as mãos deformadas pelo trabalho duro, com ombros sobre os quais repousava o peso essencial da guerra. Provavelmente cada uma delas já havia perdido para os alemães seu pai, marido, irmão ou filhos. Todos os prisioneiros alemães embarcaram imediatamente nos trens para serem transportados a OS campos de detenção. Pouco tempo depois, a resposta inimiga chegou. O alto comando do Terceiro Reich ficou furioso pela humilhação a que seus homens foram submetidos, ordenando um desfile de prisioneiros americanos e britânicos pelas ruas de Paris, França. Meses após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, ainda existiam na União Soviética mais de 240 campos de trabalho, abrigando mais de 1 milhão de prisioneiros. Com o tempo, esse número aumentou para quase 4 milhões. No entanto, cerca de 70% dos prisioneiros tinham problemas de saúde. Os prisioneiros de guerra que participaram na Batalha de Moscou e em outros confrontos foram designados a batalhões de trabalho. Humilhados pelos crimes cometidos durante o maior conflito bélico da história, os ex-membros das forças nazistas foram cruelmente obrigados a reconstruir fábricas, barragens, ferrovias e portos. Alguns deles realizaram tarefas em uma fábrica de vidro localizada em um subúrbio de Moscou, chamado Litkarino. Outros construíram um prédio de arquivos em Krasnogorsk, baseado no projeto do renomado arquiteto alemão Paul Spiegel. Também foram encarregados de cortar árvores e construir estradas e ferrovias em áreas remotas e de difícil acesso. Não faltaram aqueles que colaboraram com a extração de minerais nas minas da bacia do rio Don, onde extraíam urânio, carvão e ferro. As experiências vividas nos campos de trabalho no pós-guerra não eram muito diferentes das que suportaram enquanto o Terceiro Reich lutava para dominar o mundo. Segundo o prisioneiro Reinhold Brau, no início tínhamos que carregar 2 vagões de trem com madeira durante um turno de trabalho. Depois, a norma aumentou para 3 vagões. Nos obrigavam a trabalhar 16 horas por dia, inclusive AOS, domingos e feriados. Voltávamos ao campo às 9 ou 10 da noite, mas frequentemente chegávamos à meia-noite. Recebíamos uma sopa rala e adormecíamos para no dia seguinte, às 5 da manhã, voltarmos a trabalhar. Segundo o oficial Heinrich Eichenberg, que também suportou as agruras do pós-guerra em terras soviéticas, o problema do estômago estava acima de tudo. A alma e o corpo se vendiam por um prato de sopa ou um pedaço de pão. A fome destruía as pessoas, corrompia e as transformava em animais. O roubo de alimentos dos próprios companheiros se tornou algo habitual. Em 1946, a taxa de mortes aumentava em relação ao ano anterior, aproximando-se de 300 mil pessoas. Apesar de muitos alemães continuarem prisioneiros, alguns gozaram da tão esperada liberdade. Em junho de 1945, os soviéticos libertaram cerca de 200 mil prisioneiros doentes e debilitados. 2 meses depois, esse número aumentou para 600 mil. Apesar de serem liberados, as condições de transporte não se diferenciavam das de um campo de trabalho. Os passageiros não recebiam água nem alimentos durante os longos dias em que os trens atravessavam as terras soviéticas. Uma vez em solo alemão, foram transferidos para o campo de realocação soviético de Frankfurt, onde permaneceram pelas seguintes 48 a 72 horas. Finalmente, as fileiras do Exército Vermelho os enviaram às suas localidades natais. A repatriação dos prisioneiros de guerra alemães das terras soviéticas terminou oficialmente em 1950. No entanto, durante os 6 anos seguintes, entre 10 mil e 20 mil cativos que não haviam sido declarados de maneira regular foram entregues. Além disso, poucos sabem que os soviéticos criaram 10 campos especiais na Alemanha, onde mantinham aproximadamente 176 mil prisioneiros. Segundo Karl Wilhelm Wickmann, que esteve preso no campo de Torgau, na Saxônia, não podíamos sair. Estávamos de 3 em 3 nas celas, mal nos davam de comer e tínhamos que matar o tempo. Ao final do cativeiro, 1/3 dos prisioneiros havia morrido.
Aqueles que conseguiram sair sãos e salvos tinham proibido mencionar as condições em que viviam nos campos, sob pena de serem acusados de incitação e calúnias. Após a queda da República Democrática Alemã, investigadores descobriram valas comuns onde encontraram mais de 7.000 cadáveres. Quanto a AOS condenados que trabalharam nos gulags de Stalin, segundo as estatísticas oficiais soviéticas publicadas no ano de 1956, mais de 2 milhões de prisioneiros alemães foram repatriados para a Alemanha. No entanto, há quem indique que esses números foram manipulados e que, na realidade, foram aproximadamente 600.000. Sem dúvida, a Batalha de Moscou gerou um antes e um depois na invasão alemã da União Soviética. Foi o ponto de inflexão que mudou o rumo da guerra e levou a Alemanha ao abismo total.